Podcast Mulheres de Conquistas. Oferecimento. Ótica Yellow. Tudo em óculos e lentes. Pixel Internet do seu jeito. Space Cell. Assistência técnica e acessórios. Deal Sound, Insulfilm. E som automotivo. Lava Car. WF. Agora com serviço leva e traz. Bianchi Cleaning Service, Samuca Eletricista. Olá, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Mulheres de Conquistas. Agradecendo quem já está aqui nos acompanhando. Agradecendo a Deus por mais uma vez permitir que estamos aqui, né? Agradecer a minha querida companheira de sempre, de toda terça, né, amiga? Vocês viram que eu já... Boa noite, gente. Vocês viram que eu já cheguei arrumando meus cabelinhos? Porque eu cheguei atrasado. Hoje agora apareci aqui na tela com os cabelos assim, ó. Ela chegou igual um furacão, né? Um furacão. Chegou gente, chegando, como sempre. Chegando, como sempre. Gente, boa noite. Já tem pessoinha aí ligadinha com a gente. Já tem sim. Tá? É um prazer estar mais aqui com mais um programa Mulheres de Conquista. Como a minha amiga já agradeceu, agradecer a Deus, agradecer pela vida de cada um que está aqui, pelo nosso convidado hoje, né? Isso. Que tirou o seu tempinho lá, ele é ocupadíssimo. A gente conseguiu roubar pelo menos uma hora dele para ele vir aqui, né? Para conversar, para passar informação, né, Isso mesmo, informações importantíssimas, né? Sobre a saúde. Eu acho que a saúde é primordial na vida da gente, porque né? Nós sem temos saúde, quem somos nós, né? Nada. Exatamente. Então, assim, o que eu quero que vocês façam? Quem já tá ligadinho aí, gente, manda aí, compartilha com o vizinho, com os homens, que os homens têm que assistir esse programa. Com certeza. Mulherada, faz Hoje favor, é dedicado para vocês, né? Que aí Exatamente. A gente tá no Novembro Azul, Isso. um mês de prevenção aí ao câncer de próstata. Mas também vamos falar da saúde do homem, né? Sim. Que é um tema que é pouco falado, pouco discutido, porque os homens, não sei se é preconceito, vergonha, mas os homens são os que menos procuram o serviço de saúde. Né? Exatamente. Então, agora eu quero apresentar para vocês o nosso convidado, né? Nosso médico, ele é da rede, tá? Para quem não sabe, aí eu acho que tem bastante gente que acha que sabe, mas sim, ele é da rede. Ele trabalha no programa Melhor em Casa, que é assistência domiciliar, tá? E faz tudo com muito carinho, com muito amor, porque a gente está do lado dele aí, presenciando tudo que ele faz. Então, realmente, ele está nessa profissão porque ele ama o que faz, gente. Isso eu assino embaixo. Porque eu estou trabalhando com esse menino, porque ele ainda é um menino, tá? Um menino. E eu tenho visto a dedicação que ele tem, o carinho pelas pessoas, e isso faz toda a diferença. E que Deus realmente tá sempre ali no caminho dele, acertando tudo, né? A gente só tem que ficar muito esperto para não perder ele aqui de várzea. Senão mais esperto leva embora, né? Exatamente. Bate sempre asa, assim. Bate asa e quer voar. É assim que acontece. Só antes de você apresentar nosso convidado, vamos pedir para o pessoal curtir, comentar e compartilhar. Subir a nossa hashtag Sou uma Mulher de Conquistas, que vai estar concorrendo a um par de ingressos para o Festou, pro show do Calcinha Preta. São dois sorteios, tá? 2 pares de ingresso. Você vai estar lá, amiga? Com certeza. Vou estar lá dançando muito forró, né? Aí sim. O marido deixou? Não deixou, mas a gente dança, né? Não deixou, mas a gente dança do mesmo jeito. Isso aí. Então, pessoal, vai curtindo, comentando e compartilhando. Sobe a nossa hashtag que vocês vão estar concorrendo a um par de ingressos pro Calcinha Preta. É isso aí. Então, nosso convidado hoje, doutor Afonso Mendonça. É isso, doutor? Boa noite. É isso, boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer vocês aqui. Depois dessa apresentação aí, Darcy, acho que não preciso mais falar nada, né? Acho que se minha mãe estiver assistindo aí, é o orgulho dela. E ela tá né? assistindo? Eu acho que ela tá. Ela mandou aqui que ela tá assistindo. Ai, que linda. Essas apresentações aí, nossa, ela deve Como estar chama a mamãe? Rosana Célia. Não fala dona Rosana, porque ela é jovem, ela né? tá assistindo. Dona Célia, ela fala, mas Ela assim, já Célia, comentou a aqui, viu? A Já Célia, comentou, já comentou. mandou boa Comentou. noite, mandou coraçãozinho. Ela tá aqui ligadinha, acompanhando. Isso daí, depois dessa apresentação aí, ela vai pedir um corte dessa apresentação, falando, não, olha só. Que é o orgulho dela. E realmente
fantástico, viu? Depois eu vou contar um episódio pra você, Célia, do que aconteceu com a gente num atendimento, tá? Depois eu conto. Olha, a Ih, Fê, eu sou Darcy já cheia de contar contando. historinha. Já Tem contando as vários, histórias aí. Tanto de episódio que tem aí. É, muitos episódios, mas um especial que eu vi os olhinhos dele encher de lágrimas, viu? Então eu vou contar. É justo. É justo. Esse daí eu lembro. Esse eu É, lembro. você lembra, né? Eu lembro. Então, Mas assim, muito obrigado, viu, Darcy, pela oportunidade aqui. Gostei muito da estrutura aqui de vocês. E vamos falar, vamos conversar aí sobre a saúde do homem, sobre saúde em geral, que eu acho que é um tema que é sempre atual, né? Sim. Então, E deixar aí bem claro para quem está assistindo, né, Su? Se alguém quiser fazer pergunta... Isso, manda pergunta. Sobre saúde, alguma coisa, tá? Pode perguntar que o perguntar. doutor tá aqui para responder, viu, gente? A gente vai lendo aqui, vamos tentar, se não fugir, né, Porque às vezes some, viu? Alguns comentários some da gente. Isso, mas aí comenta de novo pra aparecer Isso, e a gente vai, por favor. vai tentar acompanhar aqui Isso mesmo. pra transmitir pro doutor as perguntas, né? Tá, isso mesmo. Mas antes dele falar, né, da saúde do homem, né, em geral, conta um pouquinho da sua história, como foi, quem é o Afonso, né? Não o doutor por enquanto, né? Quem é o Afonso, como tudo começou. O menino Afonso, Isso. né? como que eu cheguei em Várzea Paulista, né? Também. Porque eu nunca conheci aqui, né? Não conhecia. Bom, vamos lá. Então, meu nome é Afonso Mendonça, eu nasci em Fernandópolis, né? Na região do interior aqui de São Paulo. O pessoal acha que eu sou de Minas por conta do meu sotaque, mas ainda é São Paulo. Nasci lá em Fernandópolis, toda a minha família é daquela região, é perto de Rio Preto, para quem não conhece. E nasci lá, estudei minha vida inteira lá, morei em Santa Fé do Sul, que é lá próximo. Vivi a minha vida inteira lá no interior. E não tinha, como eu fiz um post no Instagram esses dias e eu falei para Darcy ler, não tinha pretensão nenhuma de fazer medicina até o meu colégio ali, meu colegial ali, não tinha essa pretensão de fazer medicina. Pelo contrário, eu queria fazer agronomia, né? E eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar assim, realmente para vestibular, sabe? Quando a gente... Porque às vezes eu tô ali, você não sabe muito o que você quer da vida. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Então assim, com 13 anos eu já trabalhava. Trabalhei num depósito de gás, que era do meu tio na época. Depois trabalhei como atendente de caixa em posto de gasolina, né? Meu pai gerenciava um posto lá em Santa Fé e eu fui atendente. Trabalhava à noite e estudava de dia. Sempre tive algumas bolsas nas escolas para conseguir estudar, né? E aí eu comecei a viver esse mundo do vestibular. Tipo assim, pensar o que eu queria para minha vida ali no colegial. E aí eu fui prestar agronomia. E eu queria agronomia numa cidade que chama Maringá, no Paraná. Não sei se vocês conhecem. Sim. Sensacional. Cidade assim absurda de boa. E aí eu fui fazer e prestei 3 vezes a vestibular lá, até que eu falei, vou passar. Pum, passei na 3ª vez. Fui lá, fiz 1 ano e eu falei assim, não é isso. Tá bom que eu tinha 17 anos. Então assim, com 17 anos você não sabe nada da vida, né? Você acha que você sabe alguma coisa, mas você não sabe nada. Você tem a cabeça toda, né, cheio de informação, não tem maturidade nenhuma. E aí eu fui com 17 anos, eu saí, fui sozinho lá pra Maringá. E aí eu me via ali sozinho, uma cidade que eu não conhecia, numa universidade pública, cheio de gente, cheio de coisa pra fazer, cheio de barzinho, morava lá e aquilo, eu me encantei com aquilo no começo, né? Então assim, acho que todo jovem ele se encanta com esse negócio de sair de casa, de tipo assim, eu vou sair... É a liberdade, né? Liberdade. Liberdade, E você né? tem mesmo liberdade. E muitas vezes esse é o problema. Sim. Porque assim, você tem a liberdade, só que aí, né? E as responsabilidades? Isso mesmo. Aí eu descobri que a roupa não se lava sozinha, né? O arroz não se cozinha sozinho. Com Aí eu falei certeza. assim, vixe, aí agora tá... Essa parte aí foi difícil. Mas assim, minha mãe sempre me ajudou, meus pais ali, eles sempre me ajudaram a ter pelo menos o mínimo, o básico para fazer, daí pra frente você faz, né? E
Só que assim, aí fiz o primeiro semestre de agronomia. Para quem não sabe, agronomia é engenharia agrônoma. Engenharia pura matemática. Exatamente. Puro cálculo. A hora que eu vi aquilo, física e cálculo, matemática, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Prefiro anatomia. Não, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, eu achei que eu ia mexer com planta, com a terra. Eu achei que eu ia ser fazendeiro. Na verdade, eu achei que era um curso para ser fazendeiro. Aí eu falei assim, não, aqui não aprende a ser fazendeiro. Aqui você vai aprender a ser engenheiro, né? De plantas, enfim. Eu lembro que a gente fez um primeiro projeto, era fazer um silo de guardar grãos. Sabe aqueles projetos assim, você tinha que fazer os cálculos. Eu falei, não. Não é isso. Não é isso. Eu falei, engenharia não é isso. E aí eu lembro que eu decidi numa semana, assim, acho que não é isso. Eu tava sozinho lá. E uma coisa assim que eu acho muito importante para todo mundo, e todo mundo que tá ouvindo, sejam os pais de adolescentes ou de jovens, assim, o que é o mais importante? É você dar o apoio pro filho. Assim, você tem que ensinar ele, né, o caminho correto, mas você também tem que mostrar para ele que, assim, ele pode tomar as decisões dele. Porque se eu só tô hoje aqui, me cheguei a ser médico e tudo mais, porque os meus pais, eles nunca foram aqueles assim, eles nunca falaram assim, olha, faça medicina, faça isso, faça aquilo. Não, eles falavam assim, trabalhe, né? Quer o seu dinheiro, trabalhe. Quer fazer uma faculdade, estude. E o que você for fazer, a gente vai te apoiar. Isso é importante, né? Não, isso daí foi fundamental, porque eu saí e eu ficava com medo, assim, eu falei assim, nossa, mas eles fizeram tudo, arrumaram um apartamentinho, meu apartamento, sei lá quantos metros quadrados tinha, mas assim, era bem menor que essa sala. Fizeram de tudo, o apartamento inteiro, era um quadradinho, assim, que você entrava de frente... Kitnet que chama? Não sei como que Era é isso. kitnet, flat, sei lá os nomes que é isso, mas assim, Darcy, você entrava... Você tinha que, né? De lado, né? Era o sofá de um lado, a pia do outro, a geladeira do outro. E a cama? Não, e aí tinha um quartinho. Mas o quartinho assim. Tá. Absurdo de pequeno. Mas tinha ajeitado. Meus pais ajeitaram certinho ali, bonitinho. E você fica pensando, nossa, ajeitou tudo aqui certinho. E aí eu vou desistir? Não dá, né? Será que. Aí sabe aquele negócio, não, amanhã eu vou na faculdade, vamos ver o que vai virar? Aí eu fui no outro dia e falei assim, não é. Eu não me sentia que, falei assim, E outra, eu tinha na época eu já tinha 18 anos, né? Mas eu falei, pô, 18 anos, é que a gente acha, e a gente tem a escola hoje em dia, ela faz muito isso, né? Ela, hoje em dia tá muito na pressa. Legal. Então todo mundo tá ensinando a ser, você tem que juntar dinheiro rápido. Você tem que, né, fazer isso rápido. Você tem que construir uma vida rápida. Aí, como que o pessoal fica? Daquele jeito, tipo assim, meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? Isso mesmo. Só que, assim, perdido, né? E aí, na verdade, a pessoa não sabe o que fazer. Não faz escolha errada, né? Faz as escolhas erradas. É isso mesmo. E assim, a gente tem tempo pra errar, isso, né? Quando tem ali os 18. Voltei pra casa, aí meus pais, nessa época... eu lembro que eu voltei, eu tinha um carro, aí eu fui, assim, embalado pra casa. E aí eu cheguei, eu lembro que eu chorei na ida, né? Na volta, era 5 horas de viagem, mais ou menos. Uhum. Eu chorei dentro do carro. Adolescente, jovenzinho, né? Daquele perdido, não sabia nada da vida. Só que eu cheguei, aí eu lembro de... Meu pai lembra mais as coisas, eu não lembro muita coisa. Mas assim, eu lembro que eu falei... olha, meus pais, não, vai, descansa. Aí descansei e tudo. O que você quer fazer no outro dia? O que você quer fazer? Eu falei assim, eu quero medicina. Você quer medicina? Não, eu quero medicina. Não, mas como medicina? Medicina é um curso caro, né? Bem caro, né? E eles não tinham noção de como que era o curso. Sim. E nem eu, na verdade. Não, sim. Mas eu falei, eu quero. Aí eles falaram, Afonso, é isso que você quer? É isso que eu quero. O que você precisa? Eu falei, eu acho que eu preciso de um bom cursinho ou eu preciso estudar, né? Eu lembro que eu comprei uns livros usados na internet para estudar, sabe? Aqueles livros de vestibular. E aí eu prestei o primeiro vestibular de medicina naquele ano mesmo. Eu lembro, acho que foi a FAMERP, em Rio Preto. Aí eu fiquei na posição 10.000 e pouco.
do vestibular. Nossa. Tinha 70 vagas. Eu fiquei em 10 mil. Falei, tá quase. Devagarinho eu chego. Eu falei, não, nossa, 10 mil. Falei assim. Eu falei, já era. Não vai ter como. Falei, desisti do lado da faculdade, já fechei. Fui prestar medicina, fiquei em 10 mil. Eu falei assim, agora ferrou. Agora eu vou ter que, né, fazer outra coisa. Só que aí foi quando meus pais falaram, não, vai estudar, enfim. Ali eu fiz mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos de preparação. Passei em algumas faculdades particulares na época. Cheguei, tem uma história que meu pai gosta muito de contar, que é uma história que eu passei numa faculdade aqui em São Paulo, chama Unicid. Aí eu passei assim, não, vamos lá fazer a matrícula. Aí pegou eu e meu pai, a gente veio para São Paulo fazer a matrícula, meio que num bate e volta. Só que assim, a matrícula de medicina é muito caro. E a matrícula, na verdade, é 2 mensalidades. Isso. E a mensalidade hoje em dia das Tá faculdades de muito medicina, mil, né? a faculdade na época era R$ 7.500. Então imagina, era R$ 15 mil ali. Sim, é muita coisa. Aí meu pai deu um jeito lá, não sei, nem sei de onde que ele tirou esse dinheiro, mas aí foi. Só que assim, aquilo era só a matrícula, Sim. né? Aí a gente voltou, sabe quando você sente aqui assim, não vai. Ah, mas tenta FIES, mas tenta aquilo, a gente dá um jeito, mas não é assim. São 6 anos de curso, né? E aí, ali a gente já tinha voltado. No outro dia, pensei comigo, falei, olha, eu vou estudar para passar numa faculdade pública. Que você passou? Calma. Tá chegando lá. Falei, vou estudar para passar numa faculdade pública. Eu queria, meu sonho da era FAMERP, em Rio Preto. Falei, vou estudar para passar na faculdade pública. Cheguei no meu pai e falei, pai, vamos cancelar a matrícula. Só ali acho que já perdi uns 30% também desse dinheiro aí. Falei, pai, mas vamos cancelar, que é melhor perder os 30% do que depois a gente, né? Não consegui. E eu falei, e eu vou passar numa faculdade pública. Aí, não, tá bom. Vamos lá, cancelou. E aí, rala de estudar. Só que aí nesse meio tempo, e meu sonho era fazer a FAMERP, que era em Rio Preto, que era próximo de casa, uma faculdade muito boa. O Hospital de Base de Rio Preto, quem não conhece lá, é um centro, Rio Preto é um centro do interior, é um centro muito grande nessa área de saúde. Eu falei, eu vou fazer. E aí, quando eu passei em outra faculdade particular, postei no Instagram lá. Ah, passei. Mas assim, não fui fazer. Aí um amigo que estudou comigo lá na infância, falou assim, cara, tá abrindo novos cursos. Aqui da Uninove, Universidade 9 de Julho, aqui de São Paulo, tá abrindo outros campos. Você chegou a ver alguma coisa? Eu falei, não. Aí eu fui ver. E lá tinha escrito bolsas de estudo. Aí eu falei, o que será essa bolsa de estudo, né? E nesse meio de tempo, eu fiz o Enem. E fui bem no Enem, tinha ido bem no Enem. Aí eu fui lá e vi. Aí, como que era? Era a nota do Enem, você tinha que colocar pra ter essa bolsa. Eram 10 vagas. E eu lembro que pra quem era da cidade, por exemplo, a minha faculdade foi em São Bernardo do Campo. Pra quem era da cidade, tinha 10, 20% a mais da nota do Enem. Eu falei, como que eu vou passar? Né? Porque se a pessoa tira 700 no Enem, 10% é 770. Sim. Então, assim, ele vai muito longe. E aí, tá bom. Aí, com isso, eu fui coloquei minha nota lá, né? E esperei. Aí, acho que numa sexta, numa segunda, não lembro certinho, ela mandou... A universidade mandou uma mensagem assim, por favor, compareça aqui amanhã. E agora? Já que eu passei, não passei, a gente não sabia. Falei, pai, tem que ir. Meu pai, então vamos. Né? Já ele tirou o serviço dele lá. Aí, vamos. A gente foi. Foi eu, meu pai e minha mãe. Lá na faculdade. E eu tive uma entrevista com assistente social e tudo mais para saber das condições financeiras, né? Saber se eu não era um rico que estava, né, me querendo a bolsa. Eles perguntavam tudo, né? Perguntavam até, sei lá, quantos cachorros tinha, né? Para saber quanto que você gastava, né? E como que era a estrutura familiar. Eles perguntaram uma entrevista mesmo. E aí ela saiu lá e aí... A gente ficou assim meio tenso, ela falou, não, Afonso, você passou, né? E vem aí amanhã, acho que outro dia, e fazer a matrícula.
Aí a gente ficou daquele jeito, né? Nossa, a gente passou. Eu passei, aí meu pai falou assim, mas a gente tem que ir embora. Porque foi um bate e volta de Fernandópolis. São 5, quase 6 horas de carro, né? Não tem como fazer agora, porque a gente vai embora. Aí ela, tá bom, vai lá, eu já assino os documentos ali. Então eu já fui lá, já cheguei, já assinei. E ali foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu fiquei até hoje eu penso, mas será que eu passaria naquela pública que eu queria? Né? Mas eu ganhei uma bolsa 100% numa faculdade particular. E isso, né, até hoje é muito, né, a gente acabou de falar dos valores, né? Sim. Então, assim... É Deus mesmo, né? Não, eu não consegui explicar. E olha que interessante, nesse dia, meu pai estava muito feliz, minha mãe ficou muito feliz, mas eu fiquei... Demorou para cair a minha ficha. Será, tipo assim, será que é isso mesmo? Será que é essa faculdade? Será que... E se eu tentar outra e tudo mais? Mas assim, depois eu fui vendo que o que eu realmente tinha... Aquilo estava preparado para você, né? O que eu tinha conseguido. E eu achei aquilo, né, sensacional. Enfim, fui fazer a faculdade. 6 anos de faculdade. E Os longos 6 anos, os longos né? 6 anos. Meu Deus do céu. Tá aí, doutor. Doutor, assim, esses 6 anos muitos altos e baixos. Só que aí parece que chega tão rápido, né? Sim. Passa, né? Passa muito rápido. E hoje, doutor, você tem a clínica, que é você clínico, né? E mais 2 especializações, é isso? Aí, na verdade, eu sou pós-graduado em emagrecimento e metabolismo, né? Hoje Fantástico, viu, o trabalho dele. né? estou atendendo hoje em Jundiaí, né? Vou atender aí talvez em São Paulo, a gente está, né, trabalhando para expandir esses atendimentos, pelo menos em Jundiaí, já estou atendendo aqui. Sim. E estou terminando uma pós-graduação no Einstein em cardiologia. Legal. Um dos melhores hospitais que tem de São Paulo. Né? Sensacional. Quem puder conhecer o Einstein, conheçam, porque é sensacional. E deixa eu te falar, tem paciente seu aqui te assistindo. Paciente? Já falou aqui do Alviverde, hein? Alviverde, saudades, doutor Eliel. Doutor Afonso, tá todo assim animado. O seu Eliel. O seu Eliel já falou aqui. O seu Eliel. Falou saudações Alviverde, doutor Afonso. Sim. Seu Eliel palmeirense roxo, né? Quem é José Mendonça? Seu pai? Famoso meu pai. Parabéns, viu, seu José? Cadê ele? Tá aí? Tá, um filho lindo. Esse é meu novo lindo médico. É lindo mesmo. E um amor, viu? Soube educar muito bem, viu? Fantástico. Só elogio pra esse homem. Só elogio. Pra esse menino, né? Só elogio. Tem um monte de gente. Um monte, não dá nem pra falar. Gente, é muita gente. Olha só. A Eli. Falando da faculdade, que ela também fez lá, né? Faculdade da Uninove. Fez. Ela falou que quando ela fez, o pessoal ria dela, porque o curso dela não tinha sido credenciado pelo MEC. E hoje, de verdade, a Uninove é 10. Eli, procura ele, viu? Pode procurar que você vai amar. Preciso emagrecer. Oba! Paola está aí. Patrícia Campeiro. Amanda Barbim. Tem um monte de gente. A Lucenha. Tá aqui. Então, assim, o doutor contou um pouquinho da sua história. Então, gente, deixa eu só enfatizar um pouquinho, só a história do doutor. Você viu que você não é só mulher que é mulher de conquista. Claro. Os homens também, existem homens de conquista. Você não desistiu, mesmo vendo que era difícil para vocês, para a família. Sim. Muito difícil, porque vocês não eram pessoas de um poder aquisitivo, né? Exatamente. Era classe média baixa. Então não conseguia, né? Quem que consegue? Não consegue. Mas não desistiu do sonho dele. Então, assim, hoje tá aqui, gente. E o universo prosperou a favor, né? Porque aconteceu de uma maneira inesperada, né? Essa volta chegar, né? Não, e assim, hoje o curso de medicina, ele quem fala assim, medicina, pensa em alguém rico. Concordo? Sim. Tipo assim, ele é médico. Você já pensa que ele já é de uma família rica. Família rica. Que já é uma família... Antigamente, na verdade, né, médicos eram filhos de médicos. Né? Quem, geralmente era médico que tinha um filho, ele virava médico e era uma família de médicos, né?
Inclusive, eu sou o primeiro médico Da sua da minha família, né? Não tem, eles foram para outras partes, engenheiros, advogado, enfim, meu pai, inclusive. Mas assim, médico mesmo. E todo mundo fica assim, olha, mas que loucura você fazer medicina. Você tinha que trabalhar. Eu penso assim, hoje, na realidade da educação que a gente tem no país, é mais ou menos o seguinte. Tem oportunidade, né? Você tem que correr atrás. Verdade. Você tem que correr atrás. Porque fala assim, como que eu vou fazer medicina? É 10 mil reais. Mas tem a universidade pública. Tem Então bolsa. tem que estudar. Tem ProUni. Tem FIES. Só que para isso Basta você tem que correr correr, atrás. tem Tem que correr atrás. Tem que ter força de vontade, né? Tem que achar que é pra você. Isso. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer pra sair da onde você está e chegar em algum lugar, que é o que eu tipo assim, eu vivo isso, né? É você acreditar. Por que que eu não posso? Exatamente. Por que que eu não vou chegar lá? Por que que eu não posso ser o quem eu quero ser? Isso Aonde eu mesmo. quero chegar? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é ver os meios, né? Olha, existe a faculdade pública, existe as bolsas, o ProUni, o FIES, existe um monte de coisa. Sim. Então, essa é a primeira coisa. Então, é possível? É possível. Ah, mas eu não consigo por conta disso. Pensa que assim, você consegue. Sim. É que a gente é acostumado a colocar o empecilho primeiro na frente, Sim. né? Sempre acreditar, não vou conseguir por conta de tal coisa, não vou conseguir por conta. E você acaba não conseguindo mesmo. Gente, deixa eu falar aqui, olha, tem tanta gente aqui ligadinha, gente. Eu vou falar, a Su vai falar do sorteio e nós já vamos falar do Novembro Azul, viu? E o doutor vai falar. Gente, se alguém quiser fazer pergunta pro doutor, pode fazer, tá? Ah, Quem já tem está- uma pergunta aqui. Já tem? Já tem uma pergunta. Quem tava ligadinho com a gente agora, eu acho que eu já perdi tudo. A Patrícia, a dona Pati. Sim. Patrícia. Sensacional. Elisa Paty, Santos. sensacional. A Lourdes já tá aqui, já ligadinha. Sabe quem tava também que eu vi passando aqui? Ellie Charcani. A Ellen, eu Linda, não vi. maravilhosa. Beijo pra você. Beijo, Ellen, Essa sua Ellie linda. é fantástica, né? Agora a Dona Maria, Dona Graça, Dona- bonitinha, entrou aqui Tem falando muito- boa Meu noite irmão pra estava gente. ligadinho, meu irmão está ligadinho, É o que João. que às vezes some que a gente não A consegue. minha ver cunhada todo Eli tá mundo. ligadinha, Maria Graça, Elisa. Eu perdi já, perdi todos os comentários. Olha, gente, coisa de doido. Olha, mas tem uma pergunta do Cristiano Gabriel. Pode falar. Ele já pergunta: como lidar com a pessoa com depressão, estresse e ansiedade? Nossa, essa é uma ótima pergunta e assim, é uma pergunta que eu acredito que muita gente hoje precisa disso. Porque se hoje é assim, né? O pessoal fala que a depressão era o mal do século, depois virou a ansiedade, é o mal do século, né? E o estresse, né? Junto. Inclusive, quero mandar um abraço e um beijo também para minha irmã, né? Para quem não sabe, eu tenho uma irmã, chama Ananda Mendonça, e é a melhor psicóloga da região lá de Fernandópolis, que da linda, região. legal. Nós estamos Sensacional, sensacional. Seguem ela aí, Ananda Mendonça. Peguem aí, pessoal. É assim, ela posta muito conteúdo, ela é Verdade, muito, vou né? seguir ela também. Também Ananda, gosto. vou seguir você também, tá? Agora. Segue ela lá. Bom, mas aí falando aí da Da pergunta pergunta. do Cristiano Gabriel, como lidar com a pessoa com depressão, estresse e ansiedade? Pelo jeito que ele está fazendo essa pergunta, ele está lidando, né? Alguém da família dele, deve estar né? passando por essa Tá passando situação. por essa situação. A primeira coisa que tem que ser feita é assim, porque muita gente acha que a depressão ou a pessoa a única pessoa que precisa de tratamento é a pessoa com depressão. E a gente no Melhor em Casa e, enfim, na verdade em qualquer área da medicina, a gente percebe que quem sofre muito são as pessoas que estão do lado. Então, assim, a pessoa com uma ansiedade, uma depressão, ela tem ela afeta as pessoas do lado dela. Ela precisa estar compensada, que a gente fala, né? Na medicina a gente chama de compensada aquela pessoa que está medicada, porque assim, você precisa procurar tratamento, a primeira coisa. Então procure o médico, procure a UBS, procure o posto, procure o tratamento. Porque existe tratamento. Existe tratamento para depressão, existe tratamento para ansiedade. Então, a primeira coisa é isso. Mas não só a pessoa.
Porque muitas vezes eu recebo lá na UBS, eu recebo... a gente vê no Melhor em Casa, que a pessoa que está levando... Olha, doutora, ela está com um problema de depressão, problema de tristeza, de ansiedade. Só que você vê que quem está cuidando, às vezes está pior. Tá pior. Está numa situação pior, por quê? Porque ela vive para aquela pessoa. A pessoa que está do lado de outra com depressão e ansiedade, ela vive para agradar aquela pessoa. Sim. E acaba contraindo depressão também. Então, assim, como lidar? A primeira coisa é, você precisa procurar ajuda junto com essa pessoa. Você não pode não ter depressão, mas se você vive com alguém com depressão, essa pessoa precisa de tratamento e você precisa procurar tratamento também. Exatamente. Porque, assim, a pessoa que tem depressão, ela precisa aprender a lidar com a depressão. A pessoa que mora com ela precisa aprender a lidar com a pessoa que tem depressão. Entendeu? As duas pessoas precisam de tratamento. As duas que eu falo, assim, às vezes uma família. Uma família toda, né? Uma família toda. E um ponto importante é sempre assim, a gente tem que... Eu acho que nesses últimos anos isso foi enfatizado muitas vezes, né? De que depressão é uma doença. Não é frescura, né? Não é frescura, exatamente. Então, assim... É sempre lembrar que não é frescura. Nunca é demais lembrar que, assim, a pessoa que está nessas condições, ela não está fazendo gracinha, né? Muitas vezes eu ouço, né? Isso ela faz gracinha, não levanta porque não quer, não levanta porque fica aí fazendo corpo mole. Atenção, né? Não é corpo mole. Então, assim, a primeira coisa que essa pessoa precisa é de acolhimento. Então, você precisa acolher ela, você precisa entender... que ela precisa de ajuda. E não está fazendo gracinha, não está fazendo corpo mole. Mas está querendo chamar atenção. Às vezes tem. É um dos transtornos, faz parte, às vezes, chamar a atenção das pessoas que estão do lado. Mas não é por isso que você não vai dar atenção. Isso mesmo. Né? Então, acho que essa pergunta é Cristiano, né? Isso. Essa pergunta do Cristiano. A primeira coisa, Cristiano, a pessoa tem que estar compensada, então ela precisa procurar ajuda. A segunda coisa é você procurar ajuda também. Então, assim, a terapia serve para quem está com a depressão e para quem acompanha, quem vive com essa pessoa. Acho que essa é a primeira coisa. E como a gente vê isso, né, doutor, no Melhor em Casa, né? Muito. Né? Acho que quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida de quem cuida, É exatamente. Gente, agora nós vamos... Nossa, tem tantos comentários. Tem. Ô, diretor, eu tô achando que esse programa vai render umas 2 horas. Tem tanta gente falando coisa pra você aqui, doutor. Eu tô tranquilo, amanhã é feriado, né? A Elisa tá falando. Tenho ansiedade, a minha é forte. Numa crise, o que devo fazer? Cadê a Elisa? Foi o último comentário. Pelo menos pra mim apareceu como último. Tá, repete aí que eu não achei. Ela fala assim, tenho ansiedade. Certo. A minha é forte. Numa crise, o que devo fazer? Ela tá dizendo que a ansiedade dela é forte. Que numa crise, o que ela deve fazer? Elisa, né? Primeira coisa, a Elisa tá fazendo um tratamento. Aí ela colocou agora, desculpa, doutor. Pode falar. Toma o sertralina. O médico aumentou para 4 comprimidos. Bastante medicação, né? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem que eu acho que isso é muito importante para o pessoal. Diferenciar a ansiedade, diferenciar de transtorno de ansiedade e diferenciar crises de ansiedade, né? Então, ansiedade, todo mundo tem. Eu explico assim para as pessoas. A ansiedade, ela é importante a gente ter. Se eu não tivesse ansioso para vir aqui hoje, às vezes eu perderia o horário, às vezes eu não ia às vezes eu ia me esquecer. Isso. A ansiedade faz com que a gente não esqueça as coisas, faz com que a gente se prepare para as coisas. Assim como o medo, por exemplo. Sim. Né? O Tem medo... que saber diferenciar a ansiedade, né, doutor? Exatamente. Então, assim, o medo e a ansiedade são duas coisas que todo mundo tem. E é normal e faz parte da sobrevivência do ser humano. Ansiedade e medo. Agora, você precisa diferenciar. Se você tem uma ansiedade normal, olha, vou viajar daqui 2 dias. Ai, já fico ansiosa. Tô ansioso. É isso. É normal. E às vezes, tudo bem, mas assim, doutor, eu não consigo dormir, porque
É normal também. Às vezes, assim, quem nunca não consegue nem fazer as coisas direito, não Isso. consegue dormir por conta de uma viagem, alguma coisa. Sim, sim. Um trabalho, não é só coisa boa. Ó, tô ansioso porque amanhã eu vou lá e eu acho que aconteceu alguma coisa ruim lá no trabalho. Tô ansioso porque meu marido, minha esposa não gostou de alguma coisa. Isso é normal. Agora, e aí vem o transtorno. O transtorno de ansiedade é aquele que geralmente ele tira a qualidade de vida da pessoa por tanta ansiedade, né? Então a pessoa ela vai ficando assim, ela não consegue viver o hoje de tanta preocupação e na maioria das vezes essas preocupações não acontecem, né? Mas ela não consegue viver hoje por conta dessa preocupação futura. Então ela sempre vive em preocupação, sempre vive em preocupação. E isso ela começa a gerar um transtorno. Sim. Isso tem tratamento, sertralina, entre outras classes de medicações. E outra diferença é a crise de ansiedade. A crise de ansiedade, ela muitas vezes também parecida com a crise de pânico que algumas pessoas têm, e isso a gente recebe muito em pronto-socorro, né? E crise de ansiedade os sintomas, eles são sérios mesmo, e eles são muito parecidos com sintomas de infarto. Então muita gente chega, e aí, como as pessoas sabem que parece um infarto, elas ficam mais ansiosas ainda. E isso vira um ciclo. Então a pessoa começa a ter o quê? Falta de ar. Dor no peito. Dor no peito. Começa, dor no braço, dor no peito, falta de ar, começa a suar. É o mesmo sintoma do infarto. Aí a pessoa acha que tá o quê? Infartando. Ela tá tendo uma crise de ansiedade por algum motivo, por alguma coisa que desencadeia. Às vezes as pessoas nem conseguem descobrir o que está desencadeando. Mas geralmente tem um gatilho. E aí ela tem sintomas que parecem um infarto. Ela fica cada vez mais ansiosa. E isso gera um pico de estresse muito alto. E onde algumas pessoas desmaiam, né? Algumas pessoas passam mal real, né? Chegam no pronto-socorro. A gente tem que levar para a sala de ficha amarela, laranja e às vezes até vermelha. Sim. Uma crise de ansiedade. Sim. Então, aí ele está dizendo assim, doutor, falou tudo. Cuidar da rede de apoio é dar condições da família cuidar e ser cuidada. Exatamente. Exatamente. Outra coisa que ela diz aqui, o diferencial do Melhor em Casa, eu sempre falo que vocês têm sensibilidade para olhar em volta e acolher e dar não só colo, como direção e esperança. Obrigada, né? Obrigado. Mas é isso, né? Nosso serviço ali no Melhor em Casa nada mais é do que isso. É isso. Gente, vamos começar. A Roberta já tá ligadinha aqui. Tá. Roberta, lindinha, a Bruna já está com seu telefone, você já vai receber uma ligação para Patrícia Félix. Patrícia, ela está chique demais hoje, ela está de doutor. Agora ela apareceu pra mim, essa linda. A Sil Ferreira também tá aqui nos acompanhando. Tá? O André Ramiro mandou um beijo pra nós. Um beijo, seu lindo. Ele falou que ama a gente também te ama. Dalila tá nos acompanhando. Vivi Batista, ô Vivi, minha best. Um beijo, sua linda. Um beijo pro Gui também. E a Eli também, ela pergunta pro doutor se o doutor tem percebido o aumento do adoecimento dos cuidadores. Ah, com certeza. Sim. Vixe, isso daí disparado. Assim, hoje, acho que foi semana passada que eu peguei um caso na UBS também. E aí esse paciente, na verdade, eu atendia o paciente várias vezes, aí veio a cuidadora sem o paciente. Eu falei, mas cadê, né? Cadê o paciente? Ela, não, hoje o problema sou eu. Na verdade, eu não me cuido. Quantas pessoas a gente está lá né, cuidando, isso em qualquer esfera, tá bom? Nos consultórios particular, quantas vezes eu pego uma pessoa que está ali, aí vem um acompanhante. O acompanhante vem, olha, doutor, eu quero cuidar, está acontecendo isso e isso, eu quero emagrecer. Então, assim, essa questão da ansiedade, pegando o gancho da pergunta anterior, tem muito a ver com, na verdade, os problemas cardiovasculares, tem a ver com o problema de emagrecimento, da obesidade, né? Porque isso pode gerar obesidade. E aí, muitas vezes, o acompanhante ele tá ali e você percebe nele que, tipo assim, o acompanhante também precisa de muito cuidado. Sim. Né?
O Cristiano, mesmo que te fez a pergunta, ele diz assim: já larguei o carrinho de compras no mercado, porque estava muito lotado e não consegui ficar no mercado. E fui embora. Mas talvez não por uma crise, né? Talvez um estresse. Por conta da ansiedade mesmo que quer, né? Que foi ele que tinha feito Porque a ele foi ele que fez a pergunta. Acho que é por isso que ele quis dizer. Isso. Deixa eu falar uma coisa pro Cristiano. Cristiano, vou falar uma coisa pra você que eu acho que isso pode te ajudar. Eu falo isso pra bastante gente. Foca no que você controla. Você não controla a fila do mercado, você não controla quantas pessoas tem no mercado, você não controla quanto tempo vai demorar. Você controla o horário que você vai no mercado. Então, se você sabe que aquele horário tem mais pessoas, tem mais gente lotada, você tenta ir em outro horário. Por exemplo, tem muita gente que se estressa no trânsito, né? Geralmente quem se estressa no trânsito tá o quê? Tá atrasado. Você não controla o trânsito. Você não controla como as pessoas vão sair, quantos carros tem na rua. Mas você controla a hora que você sai. Você controla a hora que você pode sair mais cedo. Exatamente. Então, assim, se você focar, Cristiano, no que você controla, pensa assim, isso eu posso controlar? Posso. Então eu vou fazer. Isso eu não controlo. Então, o que você tem que fazer? Apenas lidar com isso. Né? Olha, tá lotado, o mercado tá lotado, tem muita gente aqui, mas eu não posso controlar isso. Da próxima vez eu vou vir em outro horário, vou esperar, vou deixar aqui, vou fazer outra coisa e depois eu volto. Tudo bem. É o jeito de você lidar. Exatamente. Né? É bem isso mesmo. Gente, deixa eu falar uma coisinha. Nós temos sorteio hoje, né, Su? Isso, que então, eu tô acompanhando aqui no comentário, mas pode falar, amiga. 2 sorteios nós temos hoje, tá? Pro show Calcinha Preta, que vai ser sexta-feira? Isso. São 2 sorteios para 2... É um par de ingressos, né? Um par de ingressos, é isso? Como todos já sabem, o sorteio vai ser simultâneo, né? Primeiro e segundo nome. Que dia que é isso? Ganha um par. Dia 15. No feriado. Dia 15, no feriado. No feriadinho. Vou estar viajando, hein? Vamos lá curtir um forrozinho. É isso aí. Eu tinha alguma coisa aqui importante. Eu tinha um comentário também agora. Já subiu, já. Falando, lembrei de uma coisa que é importante. Gente, vocês observam que o doutor, sem querer, ele entrou aonde? Num ponto essencial, que é o quê? Saúde do mental. homem. Vocês acham que só a mulher hoje em dia fica depressiva? Não. Só a mulher tem ansiedade? Ele puxou uma coisa aqui importantíssima, o trânsito. Quem são as pessoas mais estressadas no trânsito? Os homens. Os homens. Os homens. Os homens não têm Gente, paciência. é uma loucura. É mesmo. Sim. Sabe? Então, assim, chega até a ser, assim, absurdo. E se você E for que olhar, é isso? a maioria dos acidentes é sempre homem. Exatamente. A maioria. Sim. Então, assim, então, na verdade, o doutor já está falando um pouco da saúde do homem. Mas agora a gente vai focar no Novembro Azul. Isso. Tá? Então, nós queremos que o doutor fale um pouquinho pra gente, doutor, e pra quem tá assistindo aí. Vamos falar. Da prevenção do câncer de próstata. Tá. Primeira Falar coisa. da doença, né? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro, Darcy, é que não é nenhum consenso entre ainda não tem um consenso entre as diretrizes sobre essa questão da prevenção do câncer de próstata, né? Do rastreio, inclusive, né? Então, hoje alguns estudos estão sugerindo que, por exemplo, você tem alguns malefícios em fazer um rastreamento em quem não tem sintomas, né? Então, o que você precisa? Primeira coisa, você precisa entender, né? O homem aí que tá nos ouvindo, questão dos sintomas. Então, você tem que observar se você está tendo algum tipo de sintoma relacionado ao aumento da próstata. Geralmente, esses sintomas, eles falam mais a favor ali da questão urinária, né? Então, aquele paciente que tem às vezes, olha, tô acordando mais vezes à noite para urinar, tô sentindo que minha bexiga não esvazia direito, parece que toda vez eu vou lá, vou urinar e aí fica com a sensação de esvaziamento incompleto, né? Que a gente chama, gotejamento também é um dos sintomas, às vezes alguma questão de dor também, dor a urinar, dor na relação sexual. Então, assim, sintomas relacionados urológicos, né, que a gente chama,
são importantes, assim, sentiu alguma coisa dessa, tem que procurar o médico. Você falou uma coisa aí, doutor. O homem, ele pode sentir dor na relação sexual? Pode também. Mas aí essa dor, Não só o homem, né? ela vai irradiar pro testículo, é isso? Não, na verdade, assim, dor ao ejacular, Agora, por exemplo. eu tô curiosa. Dor ao ejacular, por exemplo, né? Ele Entendi. pode ter. Porque assim, na verdade, Isso é um sintoma que o homem tem que procurar um médico. Tem, com certeza. Se ele tá se tá tendo dores na relação sexual, tem que procurar, porque alguma coisa tem que investigar. Claro que nem sempre tá ligado à próstata ou alguma. Pode ser, tem várias, né? Outras coisas. Mas primeira coisa, o que a gente precisa entender? O aumento da próstata, né? O que é o aumento da próstata? Na verdade, a gente tem uma condição que chama hiperplasia benigna, que é a mais comum que a gente vê. Então, eu tomo ali uma medicação para próstata. A gente pega muito paciente, né, que toma medicação para próstata. O que é isso? Na verdade, ele tem um aumento da próstata. E, assim, mais da metade dos homens que, ao envelhecerem, né, conforme a idade vai passando, vai ter um aumento da próstata, tá? Então, assim, tem tratamento, tem que procurar, mas a gente tem que diferenciar que esse aumento, ele não é, inclusive, ele não é nem fator de risco para o câncer, né? O câncer de próstata. Hoje, por exemplo, o rastreio é feito em quem? Homens acima de 50 anos. Então, tem 50 anos, vai procurar. Nunca fui urologista. Não precisa nem urologista. Primeiro vai ali no médico, pode ir no médico clínico, do né? clínico. Enfim, vai no médico, né? E claro que, aí é o que eu falei, hoje não tem muito consenso, por exemplo, de fazer o toque retal em pacientes assintomáticos, né? E pediu, por exemplo, o antígeno específico, que é o PSA, que a gente pede também. Acaba que ali na UBS, muitas vezes, o paciente tem acima de 50 anos. Acaba que vai fazendo os exames, vai fazendo. Mas a gente sabe que até no Ministério da Saúde, eles falam, não é uma questão de o paciente não tem sintomas nenhum. Então, assim, qual que é o benefício de ter esse rastreio, né? Porém, tem sintomas, tem que fazer o rastreio. Tem que procurar o urologista, vai ter que fazer o toque retal, que é um exame super rápido, simples e que auxilia, junto com esse exame de sangue, que é o PSA, que a gente fala, auxilia ali no rastreio. Claro que isso não dá o diagnóstico também, tá bom? Se o seu médico ele suspeitar, e isso é uma relação que o Ministério da Saúde, enfim, as diretrizes, eles deixam muito claras. Relação médico-paciente. Os dois em conjunto, eles vão ter a melhor... como que eu posso falar? Os dois eles vão discutir. Olha, a gente tem que fazer o rastreio sim, tem que fazer esse exame, qual tipo de exame. Tem um exame, por exemplo, que chama ressonância magnética, que é um dos exames que a gente pede bastante também, né, para ver essa questão da próstata. Mas é uma relação... Então você tem que procurar. Não adianta você ir lá no Google e ver, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Você vai perguntar pro amigo do futebol, olha, eu fui lá, eu não vou fazer isso não precisa não. Não é assim, né? Então, assim, procure uma opinião médica. Muitas vezes você não vai precisar, ali junto com o médico, vocês vão decidir que não precisa fazer um rastreio de uma forma... Olha, não tem sintomas, não tem idade. Inclusive, não são só sintomas, né? Histórico na família, né? De câncer, conta, né? Principalmente de câncer de próstata. Também conta, inclusive, né, primeiro grau, né? Então, meu pai teve câncer, principalmente câncer ali... com menos de 65 anos, por exemplo. Então ele tem um fator de risco. Esse daí, ele vai ter que fazer, né? Ele tem um fator de risco. Não precisa esperar ele ter sintomas para a gente fazer um rastreio nele. E no caso de um paciente que o familiar, como você acabou de falar, o pai teve. Então ele também não precisa esperar os 50 anos para fazer. 45, se eu não me engano. É que assim, se você tem 50 anos é o geral. Sim. Mas ele tem histórico. O Ministério, acho que ele coloca 45 anos, as diretrizes, eles colocam uns 45 para pacientes da cor preta, que é mais propício, né? É mais propício, então assim, tem uma prevalência maior. Sim. Né?
em pacientes que têm o histórico Familiar. familiar, né? Então, assim, tem esse fator genético importante aí. Ou sintomáticos por exemplo, sintomáticos com histórico familiar. Sim. Aí esse daí Aí, com 45, às vezes até menos, antes, né, já. né? Lógico, não vai, é um número ali que eles colocam, né? Mas assim, tô com 44 anos, eu tenho, meu pai teve câncer, sou preto, sou da raça que eu sei que tem mais prevalência. Então já vou Isso daí... me prevenir antes, né? Exatamente. Procure o médico que não... É assim, sem preconceito, né? Às vezes o pessoal acha que é só... Homem, né? Preconceituoso É só o nessa toque parte. retal, toque retal. O toque retal faz parte do exame, né? Faz parte do rastreio ali. É simples, rápido e não... E assim, é uma vez na vida, né? Praticamente eles, homens. E nós, mulheres, que temos que fazer todos os anos. Todo ano fazer mas Papa Nicolau. Sim, mas é um toque que salva a sua vida. Então, pra que ter o preconceito? É importante falar que assim, se você descobre, né? Se você tem sintomas, se você Exato. descobre o câncer ali Precoce, né? precocemente, num estágio que não esteja avançado, né? No estágio inicial, tem chances de cura aí acima de 90%, câncer de próstata. E ele é o que mais mata hoje, se eu não me engano, depois do câncer de pele, né? Tirando o câncer de pele não melanoma, ele é o que mais mata homens, né? E Olha o pra câncer você. de mama E nas às vezes mulheres. o preconceito não deixa os homens chegar. Além do preconceito, assim, a falta de informação. Também. Porque às vezes a pessoa ela tapa os ouvidos para as informações, né? Então, a gente está falando, aqui, por exemplo, a gente está dando as informações, na UBS a gente fala muito Sim, isso. faz né? sala de espera e aí você vê que os homens são os que menos prestam atenção, levanta, sai. Porque o homem parece que tem aquele negócio de ser mais forte, eu não preciso de médico. Então, assim, Todo sentido o homem, né, doutor? Por exemplo, ele é muito mais difícil de ir na UBS para ver uma pressão, Sim. com certeza. para fazer um destro. Mas eu vou te falar uma coisa, Darcy. Ultimamente, né, talvez até pelas políticas públicas, ultimamente está sendo um pouco mais frequente a gente ver os homens se cuidando, né? Claro que ainda falta muito, falta uma turma grande aí. Mas a gente está vendo um pouco mais os homens se cuidando, prestando um pouco mais atenção no que está comendo, prestando um pouco mais atenção no que que tem que fazer exercício físico. E aí eu entro puxando a sardinha um pouco pro meu lado, a questão do emagrecimento e do risco cardiovascular, né? O que eu mais percebo ali na UBS, em qualquer lugar, na verdade, é que assim, os homens, eles muitas vezes eles esperam ter um sintoma grave ou um evento grave para começar a se ligar. Sim. Né? Só que o que acontece? Se alguém perto do homem tem um evento grave, quantas vezes a gente o paciente chega no consultório falando assim, doutor, eu quero fazer um check-up. Mas por quê? Mas tá, o que você tem? Eu não tenho, eu acho que não tenho nada. Mas o meu vizinho esses dias, olha, aconteceu isso com ele. Infartou o vizinho. Infartou. Ah, tá bom. O vizinho infartou. O vizinho precisava de um check-up. Acho que o vizinho precisava de um check-up. E o senhor? Não, mas eu preciso, olha, ver minhas vitaminas aí. Eu não sei nem se tá. Tudo bem, a gente vai. Olha, vamos fazer. Exatamente, começa a vir fazer a consulta. Vamos medir a sua pressão. Vamos começar a fazer as coisas básicas que nunca fez. O paciente nunca viu a pressão dele, né? Mas eles começam a se preocupar. Mas isso é bom. Né, que de certa maneira traz esse público, né, para dentro Exatamente. Sim. Da UBS, do hospital, do consultório, que é um público que é difícil a gente acessar. Sim. Porque eu falo como agente de saúde, se eu vou na casa fazer uma visita, dificilmente eu falo com os homens. Eu falo com os homens quando a esposa não tá em casa, ou a filha não tá em casa, ou a mãe não tá em casa, aí eles Você nos nunca atendem. fala pro homem, né? Não, é muito difícil. Na maioria das vezes são as mulheres. E as mulheres sempre veem, ai, você não consegue convencer meu marido a passar numa consulta? Porque ele não tá dormindo bem. Ou fala, eu notei que a urina dele tá mais escura. Aí é sempre as mulheres que falam pra gente tá conversando ali com os maridos, né? Pra ver...
para convencê-los a procurar a UBS. E eu acredito também que é uma questão, tem uma parcela de culpa aí dos próprios profissionais, tá? Não vou falar que não é culpa só do paciente, não, do homem, não. Porque muitas vezes ali os profissionais que estão trabalhando, a gente eu faço parte hoje de uma geração de novos médicos, né? E que a gente está mudando um pouco isso, né? Porque os médicos, sempre teve essa fama de o médico não olhar na cara do paciente, do médico não olha, fui lá, ele só escreveu e já deu a dipirona, né? O médico vem e ó, é diarreia, virose e vai embora. Então, assim, teve essa cultura aí. Então, as pessoas falam assim, pra que eu vou no médico, né? O médico vai lá, ele nem olha na minha cara, ele não vai falar, né? Então, assim, isso tá mudando, né? Eu já sou na minha faculdade, na minha formação, a gente foi desde o primeiro dia. Eu lembro que a primeira gincana que a gente teve no primeiro dia das aulas foi olhar para o paciente como um todo, olhar para o paciente como escutar. Muitas vezes, o fato de eu escutar o paciente, eu já estou tratando ele ali mesmo, né? Às vezes nem precisa de medicação, ele só queria ali falar, né? E escutar. A gente vê muito isso em visita, né? Em visita domiciliar é o que mais acontece. O paciente fala com você de tudo, menos da doença, né? Exatamente. Vai falar de tudo, vai falar que brigou com o marido, que brigou com a filha, com o neto, tudo o que aconteceu. Então, você sabe que agora a sua mãe tá ligadinha aí, né? Deve estar, né? Acho que deve estar. Tá, Ricardo Silva acabou de chegar. Agora, Ricardo. A gente sentiu sua falta, viu? Ricardo tá atrasado. A minha irmã tá assistindo aí, viu? Tá. Ananda. Tá, é assim, vou falar agora, Célia, né? Célia, de um episódio que aconteceu e que vem assim, do que ele acabou de falar, tá ouvindo da última aí, mãe, conversa. Ó, escuta aí, ó. Nós temos uma paciente que, por uma fatalidade, ela ficou tetra, né? Né? Paraplégico, tetra inteiro, né, doutor? Gente, ela já sinalizou que ela tá ligadinha, viu? Já, né? Já. Sim. E aí a gente tem essa paciente e nós atendemos cada 15 dias, 20 dias, nós vamos essa paciente. E o doutor faz 9 meses, acho que deve ter feito o quê? Umas 4 visitas, 5 visitas pra ela mais, né? Acho que mais, né, doutor? Mais, acho que mais. Acho que umas 7, 8 visitas. Acredito que não foi todo mês, porque a gente não tá conseguindo, nós temos muito paciente. E aí, o doutor foi visitar agora, a gente, ele pediu uns exames, e aí consultou ela e tal. E na hora a gente veio embora e falamos pra ela que ela tivesse um ótimo Natal, porque talvez a gente não consiga retornar nela, né? E aí ela virou e falou pro doutor assim... Aí a gente foi embora. Foi embora. O doutor saiu, saindo atrás, ela chamou. Eu achei que era eu, né? Escuta essa, Célia. Voltei, né? Ela falou assim, então, mas que eu queria falar pro doutor uma coisa. Então faz o seguinte, fala pra ele que ele é um ótimo médico, que eu gosto demais dele, porque ele olha no meu rosto, ele fala comigo, e de todos que vieram aqui, ele cuida de mim muito bem. Não sei, eu falei, peraí, você fala pra ele mesmo, né? Sim. E aí eu falei, doutor, o doutor já tava lá no carro, coitado. Doutor, volta, a paciente quer falar com você. O doutor Afonso voltou e entrou lá, né? Aí ela falou pro doutor, né? Eu nem vi que ela falou, porque ela falou um monte de coisa pra você lá, que eu fiquei... Eu sei que ela falou que você era um excelente médico e perguntou a sua idade, né? E aí você falou, nossa, o meu filho é mais velho que você, então eu sirvo pra ser sua mãe, viu? Então o que eu tô te falando é com muito respeito, né? E aí até que eu comentei com ela, eu falei assim, mas é exatamente isso. Se eu te tratar como se você pudesse ser minha mãe, você vai ter o melhor tratamento de um médico. Verdade. Né? Então, assim, eu peguei isso desde a minha formação, né? Desde o começo. E isso é uma coisa que aí eu gostaria de falar. Quem viu a minha apresentação que eu falei que eu nunca queria ser médico. E muitas as pessoas acham assim, você nasceu para ser médico. Não sei se eu nasci para ser médico, mas eu não queria ser médico. Mas você tem o dom. Não sei se eu tenho o dom, mas não me vejo assim. O que acontece? A gente é transformado durante, né, ou deveria ser, né, durante a formação. Na formação você começa a ver por que você está fazendo, qual que é a sua profissão. A sua profissão não é apenas ali
tratar com pessoas e tudo mais. Não. Sua profissão é muito além disso. Você vai ver todo mundo como se fosse a sua mãe. Todas as mulheres, que você cuide bem. eu vejo como se fosse minha mãe. Como se fosse assim, ó, tem ali acima de 40 anos, 50, poderia ser minha mãe? Poderia. Eu vejo como se fosse. Como que eu queria tratar minha mãe? Se é mais nova, eu vejo como se fosse minha irmã. Exatamente. Né? Se é um homem, eu vejo como se fosse meu pai, meu avô, minha avó. Então, assim, poderia ser meu familiar. Como que eles gostariam? Inclusive, muitas vezes, Darcy, eu acho que isso que é o mais interessante. Muitas vezes a gente é as únicas pessoas que estão ali. Muitas vezes eu sou o único médico daquela família, um único médico que vai visitar ali, o único médico daquela pessoa. Nesse caso nosso, né? Principalmente Exatamente. Nisso. E aí ele ficou tão emocionado que daí ele só falou isso para ela. Muito obrigado, eu agradeço, mas a minha mãe ia ficar muito feliz de ouvir isso. E aí os olhos dele ficou todo lagrimado. Eu falei, olha, você vai fazer ele chorar, nós vamos embora. Aí o outro episódio que eu vou contar, aí ele vai ter que falar dessa história. Nós estávamos um dia numa casa fazendo uma avaliação, um atendimento, porque ele já havia atendido essa paciente. E aí o paciente tinha uma sanfona de figurada e uma viola, um violão, sei lá, acho que era um violão. Aí ele abriu e disse assim, eu tenho uma viola também, é isso? Uma viola, Sueli. Daí ele falou assim, o senhor tem uma viola? Tenho. Deixa eu ver. Pegou, eu falei assim, será que o doutor vai fazer com essa viola? Pensei eu, né? Oxi. Aí ele catou a viola e começou a tocar. E começa a tocar pagode em Brasília. Cantar pagode em Brasília. Difícil, né? Eu falei, gente... esse lado aí pouca gente conhece, viu, Darcy? Mas aí o doutor gosta de cantar. Eu gosto de tocar, mais do que... A minha irmã canta muito. Se vocês verem, um dia eu falo... Vocês têm que ver. Sim, a minha irmã é sensacional. Mas eu gosto de tocar. Eu aprendi na igreja, né? Inclusive, eu nasci, sou evangélico, nasci na igreja lá com os meus pais. E desde os 9 anos eu aprendi a tocar violão. Aí eu tocava violão, guitarra, bateria na igreja. Eu comecei... Minha família é uma família de músicos, né? Então, assim, todo mundo ali, primo, tio, essas coisas, alguém ali sabe cantar ou sabe tocar alguma coisa. Né? Na igreja tem muito isso, né? Que a gente todo mundo precisa aprender um instrumento, alguma coisa. E é isso aí, mas eu só arranhei ali, só. Quem me dera se eu tivesse mais tempo eu gosto muito. De se dedicar as rodas com os parte, amigos. Né? Nossa, isso aí dá uma saudade lá do interior. Mas o paciente gostou. O paciente adorou, amor, né? Sim. O paciente estava acamado, acho que até subiu a saturação dela. Estava abaixo da saturação da paciente. Ali não precisou de remédio, precisou de uma moda de viola. Fez a diferença ali já. Foi muito legal. Pessoal, vai subindo, vai compartilhando. Daqui a pouco vai fazer o sorteio, Daqui a pouquinho vai ter o sorteio, hein? Tô vendo que o pessoal tá todo aqui colocando a nossa hashtag. Doutor, fala um pouquinho pra gente agora do seu trabalho aqui. Aqui em Várzea. Não, do seu trabalho em Jundiaí, que você tá fazendo. De seu Jundiaí, particular lá. Particular. Bom, vamos lá. Assim, a hora que eu tava falando lá da minha história, né? Eu me formei, vim pra Jundiaí. Inclusive, aqui em Jundiaí eu vim... Por que eu conheço o Jundiaí? Por conta da minha, hoje, noiva, né? A Isabela, que eu também gostaria de mandar um beijo. Eu acho que ela tá... Não sei se ela mandou aí. Ela é uma lindeza, eu mandei pra ela. Um sorriso desse tamanho, né? Mandei, maravilhoso. Mas deve estar estudando, porque vai se formar agora em medicina. E é outra que, assim, vai ser uma excelente médica. É absurdo, tanto que ela dá vontade de falar, você nasceu pra isso. Né? Verdade? Ai, que coisa linda. Sensacional. E aí, ela é daqui de Jundiaí, eu não conhecia nem a cidade aqui. Só que eu gostei muito, porque eu falei, eu não queria sair de São Paulo. São Paulo é muito trânsito, muita coisa. E eu vim pra cá. E aí aqui eu trabalhei, então, quem é aqui perto sabe, os hospitais, Santa Elisa, Soban, o Hospital da Unimed, os PA ali de Jundiaí. Trabalhei em Vinhedo, aqui em Várzea Paulista, sim. Campinas, enfim. E aí, só que assim, eu tenho um sonho, né? Eu tenho um objetivo na minha vida, que é ter a minha clínica, né? Minha clínica particular. Uhum.
É uma clínica onde eu vou atender pacientes, principalmente com essas queixas de emagrecimento e metabolismo, e com um viés ali, com um lado ali para cardiologia também, que é o que eu estou me formando agora, né? E eu tenho esse sonho de abrir essa clínica com a minha noiva, futuramente, e provavelmente ali em Jundiaí, porque né? E aí, só que assim, se a gente for esperar, né, para ter uma clínica, para começar a atender, não vai dar, né? E aí, há uns 3 meses, né, eu sempre tive isso na cabeça, eu quero atender particular. E aí, há uns 3 meses, eu comecei a colocar em prática, né? Então, hoje, eu tenho uma mentoria, eu tenho médicos mais experientes ali por trás, falando, tem que fazer isso, é assim que funciona. E hoje eu atendo ali em Jundiaí, né, pacientes principalmente com as queixas de emagrecimento, obesidade, né, mas não só obesidade, melhora de performance esportiva, aquele paciente que quer começar a fazer um exercício físico e não sabe por onde começar, ou não sabe se tem saúde para isso. Sim. Né, e principalmente a obesidade, porque é um tema que eu amo, eu gosto muito. As pessoas, pouca gente sabe disso, as pessoas que sabem são as pessoas que mais estão próximas ali, né, de mim. Mas eu tive sempre problema com questão de comida também. Eu já tive compulsão alimentar, tive compulsão por doce, tive problemas de engordar, de emagrecer, assim, né. Então, é uma coisa que eu peguei, falei, vou estudar isso para ajudar as pessoas, né. E, inclusive, a queixa que eu mais recebo, que eu mais não, mas uma das que mais estão atreladas ali uma a outra, é a ansiedade, né? Então, assim, não adianta. Não adianta tirar uma da outra. Mas as pessoas, elas têm que saber uma coisa. Eu atendo lá os pacientes e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu trabalho com medicações para emagrecimento, trabalho com acompanhamento. Porque muita gente quer emagrecer em uma semana. Muita gente quer, tipo assim, doutor, preciso perder 20 quilos em 2 semanas. Tem um casamento ali, se vira. Não é isso. Isso não é saúde, isso não é duradouro, isso não é... Hoje, com as medicações modernas que a gente tem, né, inclusive tem muitos estudos e está saindo cada vez mais medicações modernas, hoje a gente consegue ter uma perda de peso equivalente à cirurgia bariátrica sem a cirurgia, só com medicação e mudança de estilo de vida. Né? Os estudos, eles mostram isso. Mas, muitas vezes, a pessoa não entende que isso é um processo, é uma coisa que... Né? Então, assim, geralmente eu atendo pessoas que queiram fazer o processo. Então, olha, pelo menos 2 meses... Porque pelo menos em 2 meses você consegue pelo menos criar um novo hábito, mudar os seus hábitos antigos, né? Inclusive falando de saúde do homem, né? Eu estava falando dos fatores de risco ali. Um dos maiores fatores de riscos é o tabagismo, né? E a obesidade para o câncer de próstata. Na verdade, a obesidade é fator de risco para qualquer coisa. Qualquer coisa que você pesquisa aí, qualquer doença, você vai... A probabilidade de estar escrito lá, fator de risco, obesidade, é muito grande. Ou seja, é uma pandemia. É uma pandemia. Sim. Acho que daqui a pouco, antes de 2030, né? Porque os estudos eles vão falando metade da população vai ser obesa. Metade. E aí? A gente vai fazer o quê, né? Então, assim... Difícil. E aí vem a ansiedade, vem a compulsão por comer. Sim. Porque quando você tá ansioso, você quer comer para tentar... Saciar. É uma sensação que não passa. E muita gente, Darcy, o que eu gosto de tratar? Eu gosto de tratar a obesidade, na verdade, tentar saber por que a pessoa chegou ali. Porque muita gente faz o quê? Olha, tem as medicações aqui, toma e vai dar certo, vai dar bom, vai emagrecer. Na verdade, você Mas faz um por tratamento que você ficou psicológico obesa? ali com a pessoa, né? Exato. Então, assim, por que você teve... Por que você chegou ali? Exatamente. Aí a pessoa começa a contar a história dela. A pessoa começa... Olha, então, foi por conta... Há 2 anos eu tive um problema porque eu saí do emprego e fez isso, eu tive um problema financeiro. Bem isso. E aí a gente... Então, peraí. Então foi por conta disso? E isso desencadeou o quê? Isso desencadeou... Aí tem os tipos de comer, né, que a gente fala. Tem um comer noturno.
As pessoas não entendem também que cada pessoa é uma pessoa, não adianta tratar, né, Todo mundo igual, né? todo mundo igual. Então, por exemplo, eu tenho certeza que vocês já viram aquela pessoa que tem o padrão beliscador. Eu. Você? Eu. Então, é um padrão. O que é o padrão beliscador? É aquele padrão que a pessoa não come em grandes quantidades, mas ela vai ali aos pouquinhos. Olha, toda hora tá ali comendo um amendoim, tá comendo... E assim, amendoim, gente, amendoim é muito calórico. Uma castanha, um salgadinho, toda hora tá ali. Toda hora tá abrindo um armário, toda hora tá pegando um chocolate. Que é diferente, por exemplo, daquele padrão daquela pessoa que às vezes passa o dia inteiro sem comer, mas chega em casa... É um prato. Se for um prato, tá ótimo. É uma bacia, né? É uma bacia e o problema não é esse. O problema é que, assim, come em muito grande quantidade. Outro padrão é aquela pessoa que, além de comer em grande quantidade, come muitas outras coisas. Então, tipo assim, é aquela pessoa que vai ali, abre o armário e come um pacote de alguma coisa. Não ficou satisfeita, abre a geladeira, pega o negócio. Ah, e não ficou satisfeita? Ah, vou fazer uma pipoca. Aí vai lá, faz a pipoca. Ah, agora eu vou bater um leite com chocolate aqui só pra dar um grau aqui. E faz isso. Então, assim, são tipos. E cada tipo de pessoa a gente consegue cuidar, tratar de um jeito. Né? E é isso que eu faço hoje. É isso que você faz em Jundiaí, né? Tá. Você vai deixar pra gente depois o seu contato lá do seu... Suas redes sociais. Suas redes sociais. O doutor tem lá no Instagram, gente, pra quem quiser seguir o doutor, né? Sigam lá o doutor. Lá ele fala bastante, né? Eu vi lá vídeos pequenininhos que você tá gravando, falando, né? Conversando, falando da saúde conteúdo, né? Tô fazendo conteúdo. Muito bacana. Então tem bastantes informações, né, Su? Isso aí. Pede pra fazer um sorteio, porque Vamos nós pro estamos sorteio. aqui quase 1h30. Olha só. Olha como passa. Passa rápido. Muito né? rápido. E assim, né? gente, a gente gostaria que o doutor falasse de muitas doenças, mas não dá. Não dá. Porque saúde teria que ficar aqui uma semana falando, né? E olha né, doutor? lá Porque ainda. são muitas coisas, né? Não, a gente consegue fazer 3 meses de podcast só falando de ansiedade, obesidade, Isso, Bora falar outras coisas. obesidade Isso. e saúde do homem, né? Saúde do homem. Então, assim, vai fazer o sorteio já? Já dá pra fazer o sorteio, diretor? Pode fazer o Então sorteio. pode. A Judite está aqui, lá da Bahia. Judite da Bahia, nos acompanhando toda terça. Que bonitinha. Um beijo pra você, minha linda. Então vamos pro sorteio, diretor? Faz o sorteio. Vamos lá, o sorteio é simultâneo, né? Como todo mundo já tá acostumado. Só Sim. que hoje, como o prêmio é igual, né? Então, primeiro e segundo nome, levando um par de ingressos aqui pra curtir muito Calcinha Preta, né? Quem gosta de um forró mais romântico, é o estilo aqui. Leva seu parceiro, sua parceira. Ou vai com E um amigo, bora. com uma amiga. Também, né? Né? Lógico. É, mais romântico. Mas, né? Não impede também. Vamos lá, Su, canta uma música do Calcinha Preta aí pra Imagina, galera. se eu cantar, eu acabo com a audiência do programa. Se eu começar a cantar, eu acabo com a audiência do programa. Então, melhor não, né? Deixa eu só falando. Tá pronto o sorteio, diretor? Tá prontinho, olha lá. Pronto. Bora. Bora misturar aí. Bora torcer aí pro pessoalzinho. Quem ganhar também, se quiser dar, né? Não tem problema nenhum, né, Su? Não. Se você enxergar, você fala que eu não enxergo, amiga. Seu Eliel e o Cristiano. Ah, que legal. Ah, que legal. Ai, obrigado. Ó, como ele é tão bonzinho, né, nosso produtor? Ó, ele aumentou a tela porque Aumentou ele a tela. que a gente não enxerga. Ele eu sei que é palmeirense, agora se ele é forrozeiro... Agora a gente não sabe, né? Eliel Mas ganhou. o seu Eliel, e com certeza ele vai dar pra alguém, né? Isso, Ele e o Cristiano. Cristiano, entra em contato aqui com a TV, já manda. Não, é o Cristiano Gabriel, né? Cristiano Gabriel. Isso. Tá aquele tá ligadinho aí? É aquele que fez a pergunta sobre ansiedade pro doutor. Cristiano Gabriel. Não sei se Entre ele em tá aqui, contato com a gente, já aqui nas nossas redes, para saber como você faz para vir retirar seu ingresso, tá bom? Já me perdi aqui no comentário, não tô conseguindo achar o comentário dele. Ah, seu Eliel já se manifestou. Beleza, eu vou dar pra minha irmã. Ah, que legal. Isso aí, seu Eliel. Ótimo.
Com certeza ela vai gostar de ir lá curtir Sim. um forrozinho, A né? bandeirinha do Palestra Itália ali, ó. Palmeirense. Pessoal, eu quero agradecer a presença de cada um que esteve hoje participando do programa. Eu acho que hoje foi um programa com muitas informações, né? Né? E- Um conteúdo muito bom. Exatamente. Tiraram várias dúvidas, né? Sim. Então, assim, agradecer a cada um que esteve ligadinho, tá? Muito obrigado mesmo. O doutor aqui vai deixar uma mensagem para os homens aí, por final. Vai pensando aí, doutor, uma mensaginha para esses homens, falando aí da saúde desse povo. E terça-feira estaremos aqui de volta, né, amiga? Com Deus acima, né? E na nossa Certeza. frente. E nós Na estaremos próxima aqui, terça estaremos aqui de novo, se né? Deus quiser. Com mais um programa Mulheres de Conquista, levando informação e conteúdo para vocês aí. Ah, deixa eu falar. Vocês fiquem ligadinhos lá no Instagram Mulheres de Conquista, que esse final de semana terá bastante conteúdo lá, né? Isso, vamos lá. A dona fazer a Sueli. cobertura do Festou. Eu não estarei, viu, gente? Eu não vou. Mas ela e os produtores aí, a dona Isso. Bruna, né? Vai estar lá. A equipe do Mulheres de Conquistas, da Conquista TV, vai estar aí presente lá no Festou. Na Festa da Uva? Não é, é no Parque da Uva, Parque né? da Uva, Mas Parque o da evento Uva. é Festou Jundiaí, cobrindo aí o primeiro dia, que é Forró Saborear, Pablo Calcinha Preta, e o segundo dia com Henrique e Juliano. Nossa, Henrique Juliano vai bombar, Tá bom? né? Eu sou meio suspeito porque eu tanto gosto do Henrique e Juliano, mas Calcinha Preta. Então vai ser meio complicado, né? Eu amo um forró, então vou estar lá ligadinha com Calcinha Doutor, Preta, curtindo. Eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado, tá? Imagina. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Que você continue aí nessa pegada. Que não deixe nada atrapalhar Isso você, a sua vida, tá? Eu tenho certeza não, a gente pode falar isso, mas assim, a gente sempre encontra alguns atropeços na vida da gente, algumas pedras gigantes, e que às vezes a gente acha que... Então, assim, não deixa, seja muito valente, como você foi desde lá de trás, tá? Desde menino lá, muito valente, passando por todos as montanhas que apareceram, os espinhos que apareceram na sua vida, e não deixe nada estragar essa sua beleza. Não perca essa sua humildade, que é o que realmente cativa em você. Você já teve prova por aí que você até é paciente falando isso pra você. E é difícil um É o que paciente faz a falar diferença, isso, né? Porque o paciente às vezes tem vergonha de falar isso pro médico, né? Então, assim, não perca essa sua essência, que é lindo. E que eu tenho certeza que veio de berço, né? Então, o seu José, né? Sim. E a dona Célia. Dona Célia, um beijo no seu coração, um abraço pro seu esposo, pra sua irmã, Ananda. Viu? Parabéns, você tem um irmão lindo, que te ama muito, com certeza, que fala demais de você e que você é a melhor profissional que tem, tá? Então, assim, é coisa de irmão, viu? E agradecer, né? Muito você por estar aqui hoje, doutor. Muito obrigado mesmo por ter depositado essa confiança em nós, né, de estar aqui falando com a gente. Eu que agradeço, Darcy, e agradeço o convite, né? Estou à disposição sempre que vocês quiserem. E a mensagem que eu tenho aí para falar para o pessoal, na verdade, é para os homens também, né? Mas é em geral. Só antes da mensagem, só essa questão que você falou aí da humildade e das montanhas. Essa questão, principalmente das montanhas, né? A gente vai passando por coisas, né, na vida e muitas vezes todo mundo que está se formando na medicina acha que vai encontrar um mundo de maravilhas, né? A saúde no Brasil, a saúde hoje está longe de ser algo, uma maravilha, está longe de ser algo... quem quer fazer medicina por dinheiro, vai encontrar muita coisa pela frente, né? As coisas não são fáceis, então assim, só quem está com a gente no dia a dia sabe o que a gente enfrenta, né? Para atender a população, a gente faz trabalho ali de vários profissionais, né? Então, todo mundo ali da equipe, enfim, a gente faz trabalho de muitos profissionais. Mas
importante é você saber o porquê que você está fazendo isso. Quem trabalha com a saúde tem que saber o porquê que faz isso. Né? Então você faz isso para quê? Não precisa. Se for para você não olhar para o paciente, se for para você ser grosso com o paciente, tipo assim, tá enchendo o saco, o paciente tá mexendo. Se for para você pensar dessa forma, procura outra coisa, cara. Procura outra coisa. É lógico que as pessoas falam assim, trabalhar com pessoas é difícil, né? Tá bom, e você já trabalhou com pessoas no pior momento delas? Exatamente. Isso é muito mais difícil. Então você vai ter que ser muito melhor do que você é. Entendeu? Uma pessoa que trabalha com outras pessoas tem que ser bom. Você tem que ser o melhor, né, na saúde. Para entregar aquilo, né, seja no SUS, seja no particular, seja onde for. Né? Então, essa é a questão das montanhas. E aí você consegue passar por qualquer uma delas. Né? E agradecer também a minha família, meu pai, minha mãe, assim, eles... Um dia eu quero que vocês conheçam eles, assim, são sensacionais, assim, eles, é absurdo. Meus pais, eles são, fazem de tudo e me ajudam demais. Até hoje, assim, eles me ajudam muito, mas muito mesmo. Agradecer a minha irmã também, como eu disse, é uma profissional que vocês sigam ela aí, a Nanda Mendonça, é muito boa e é a minha inspiração como profissional, principalmente nessa área que eu estou indo para o particular agora, tudo é uma inspiração. Agradecer também a minha noiva, porque eu conheci ela na faculdade e num momento que eu estava, era muito difícil assim. E a gente não é ninguém sem as pessoas, né? Eu vejo meus pais, eu vou viajar agora, eu vou ver eles, mas eu vejo eles a cada 2 meses, às vezes até 3 meses, né? Então... uma cidade, às vezes, você fica sozinho. É uma profissão que, às vezes, você fica um pouco na solidão. E eu só consegui chegar até aqui e vou chegar mais longe, se Deus quiser, por conta da Isabela, minha noiva, que ela é assim, ela é também uma pessoa que, sei lá, eu não sei como descrever, né? É Deus, sabe? Eu vejo que Deus colocou ela na minha vida. Eu tive 2 minutos, né? De conversa. 2 minutos de conversinha com ela. Fia, já desceu um sorriso lindo, uma simpatia, uma coisa linda, né? Não, o pessoal olha pra ela e, nossa, né? Porque ela é toda assim, mas ela é sensacional, assim. E ela é dessas esses médicos que a gente tá falando, sim. Tenho certeza que ela vai ser dessas daí. E a mensagem que eu tenho, assim, vocês, primeira coisa, não se deixem levar pelo profissional que estão atendendo vocês. Como eu disse, eu recebo muita gente falando assim, porque o doutor lá, ele foi sem educação, não só o médico, tá? Às vezes um enfermeiro, técnico, sim, qualquer pessoa, sim. Né? Mas às vezes assim, a sua saúde é a única coisa que você tem o controle 100% dela no sentido de se cuidar. Sim. Você correr atrás. Sim. Ou seja, mas olha, um infarto, você tem como prevenir. Claro que a gente tem que estar ali sempre, a gente não tem poder, né? Eu acredito em Deus e Deus tem o poder sobre a gente. Mas a gente tem como prevenir as coisas. A gente tem como se cuidar, a gente tem como melhorar a saúde, né? Saiu um estudo recente de que as pessoas que tinham mais músculos, né? Tanto na pandemia foi assim também, né? A chance de sair melhor de uma internação é muito maior. Daquela pessoa que é sedentária, né? Aquela pessoa que não tem musculatura, não faz um exercício físico. Então se cuidem, homens e mulheres, e principalmente os homens aí. Não é só a cerveja, não é só o churrasquinho, entendeu? Pode ter também, a vida é um equilíbrio, mas se cuidem. Não tem nada demais você ir lá fazer uma caminhada, fazer uma comida melhor, uma comida um pouco menos gordurosa. Então assim, esse é o meu recado principal aí para todo mundo. Se cuidar e a questão da ansiedade, foquem no que vocês têm controle, né? Se vocês focarem nisso, vocês vão ver que a vida de vocês vão ser muito mais leve. As outras coisas que a gente não controla... Eu vou levar essa frase para mim. Foque no que você tem controle, amiga. Isso mesmo. Né? E é isso. Foque, diretor, no que você tem controle. Ixi, então deixa. Aqui, nós temos controle. O diretor não tem controle, então não foque. O diretor já tá lá assim, gente. A gente nem tá te vendo, viu? Deixa seu Instagram.
Dr. Mendonca. Lá no Instagram pode me seguir. Pode mandar lá mensagem no direct também que eu respondo. Ah, né? que legal. E vai ter sempre conteúdo lá. Fechou. Isso aí. Gente, então, um muito beijo no obrigada, coração, né? Isso, muito De cada obrigada um. por quem nos acompanhou até agora. Espero que tenham gostado, né? E um beijo e até a próxima terça com mais um programa Mulheres de Conquista. É isso. Beijo pra vocês, gente. Podcast Mulheres de Conquistas. Oferecimento. Ótica Yellow. Tudo em óculos e lentes. Pixel Internet do seu jeito. Space Cell. Assistência técnica e acessórios. Deal Sound, Insulfilm. E som automotivo. Lava Car. WF. Agora com serviço leva e traz. Bianchi Cleaning Service. Samuca Eletricista.